Algumas horas atrás, a gente estava numa reunião, eu, Dani e Rodrigo, e um diretor de televisão, reunião sobre um projeto, Cacau Flow, tá no campo aí das possibilidades. E no momento, o diretor falou assim, ele tem uma larga experiência com televisão, uma emissora de televisão, fora outras coisas, mas tem essa experiência. E ele falou assim, eu não sei se vocês sabem, né, como é que é trabalhar muito tempo com artistas, assim. E ele ia continuar, e eu interrompi e falei, eu sei. Joguei um eu sei. Aí ele continuou e trouxe uma camada de trabalhar no dia a dia com artistas que eu não sei. Eu sei algumas camadas de trabalhar com artistas, não todas. A que ele tinha para dizer, eu não sei. Mas eu me auto-observei emitindo uma vocalização utilizando a tecnologia do verbo sagrado para falar um eu sei. Sem saber do que eu estava falando que eu sei. Porque ele não acabou de falar. E ao acabar de falar, mostrou-se que o meu eu sei era inválido. Foi um uso impulsivo, inconsciente do verbo sagrado. Quando eu observo essas coisas, eu fico muito feliz. Eu fico feliz de ter observado. Porque ficaria triste se alguém me desse um relatório dos últimos meses dos verbos sagrados que eu verbalizei de forma inconsciente, automática, impossível, que eu não percebi. Eu ficaria feliz também. De agora, tá sabendo. Mas fico muito feliz de que a tecnologia do verbo sagrado tá escapando. Mas a da autoobservação, essa tá boa, tá fina. Tá captando. Eu tô ouvindo o que eu falo. Das tecnologias que a gente fala no APC, né? Sinto que o verbo é a mais utilizada de forma inconsciente. Inconsciente não é nem a palavra, porque a respiração é utilizada de forma inconsciente toda hora. Mas o verbo é utilizado de forma inconsequente. Sem awareness da consequência e também do from. É a tecnologia mais usada, que ninguém está dançando à toa por aí, ninguém está escrevendo tanto à toa, ninguém está perdoando à toa, ninguém está agradecendo à toa. Mas é um comportamento muito comum estar falando à toa. Falando por falar, falando sem ter ouvido, falando só porque costuma falar aquilo, ou porque obtém aplausos, microaplausos, risadas. Eu estava num retiro, um retiro de uma semana, retiro muito especial, com gente do mundo inteiro, e eu estava conversando com um participante, um humano incrível, querido, espetacular, larga experiência com medicinas. Ele estava contando uma história de quando ele era solteiro, no trabalho, que ele se relacionou com a pessoa. Eu nem lembro exatamente qual era a história, eu só me lembro que no meio dessa história que ele estava falando algo de ter conhecido, ter uma relação, né, ter ficado, né, com uma mulher do trabalho, ele chegou, de alguma forma, na seguinte manifestação vocal. Ele falou assim, era aquelas feinhas, né? Mas sabe que as feinhas é que dão um bom caldo. E aí, quando eu vi isso, eu tive que manter a presença de não cair num comportamento automático, reativo e adaptável de rir ou de concordar. Mesmo sendo aquela risada falsa, só para não constranger o outro. Que olha a armadilha. Dá uma risadinha
só para não constranger o outro. E qual é o trade-off? A minha integridade. Porque eu não acho graça nisso. Eu não acho uma utilização do verbo sagrado apropriada. Não concordo. Não vejo lógica, não vejo arte. Não vejo. E aí eu consegui ter presença de não reagir só para agradar. E eu não tive nenhuma reação e mudei de assunto. Esse é um outro exemplo muito comum de utilizar a tecnologia sutil do verbo sagrado para falar algo que eu acredito que esse ser nem concorda mais com isso, que nem ele mesmo acha adequada essa fala. E que talvez, pela minha reação de não ter concordado, ele talvez, depois de, quem sabe, utilizar essa piada 22 vezes com outros homens, chegou num lugar que ela não voltou, que não recebeu aplauso. E aí, talvez ele até questione, se auto-observe de, é isso mesmo que eu acho, realmente? É uma opinião do meu ser na presença que as feinhas dão um caldo melhor? Eu não acho que é. Mas independente de achar ou não, da minha parte é não aplaudir. E também da minha parte é ficar muito auto-observativo. E olha, eu sou um comediante profissional, aposentado, mas que ainda faço muito humor no palco. E do meu lugar de profissional, trago o convite da auto-observação fina de todas as manifestações que saem do teu verbo que geram risada em alguém. Que você olhe com uma lupa, para observar se essa piada que sai da tua boca e que está testada e que garante uma socialização, que garante que o centro das atenções venha para tu, pode estar numa roda grande. Quando tu mete ela, é como se tu pedisse para cortar a câmera para tu, como se tivesse 30 câmeras filmando e na hora que tu mete ela, todas as câmeras apontam para tu. E aí o diretor corta a cena para tu. E aí tu fala e todo mundo ri e tu ganhou a atenção. O convite é, se essa piada que sai da minha boca, primeiro, está 100% coerente com meus valores atuais de vida, do que é sagrado, do que é digno, do que é honesto, do que é respeitoso. E segundo, mesmo que não infrinja valores de visões de mundo, a segunda observação é, de que lugar está vindo essa piada? Será que ela está vindo, o que é muito comum, de uma dor? Algo que não está bem em mim? E eu não domino como comunicar isso de forma adulta e utilizo do humor como uma estratégia indireta de botar para fora aquela minha dor ou de passar uma mensagem para algumas pessoas. Vê só, eu podia chamar alguém para ter uma conversa profunda, abrir o coração e ser vulnerável e tal. Ou eu posso meter uma piada, eu ganho uns aplausos, ganho uma risada e o que eu queria falar, eu acho que vai chegar na pessoa. Qual dos caminhos é o do adulto maduro ou da criança? Tem um lugar muito parecido com o da piada, que é uma piada um pouco mais ácida, utiliza do recurso da piada, que é a indireta. Uma vez eu vivi uma situação, eu estava fazendo um projeto com um grupo de pessoas e tinha uma colega desse projeto, eu acredito que ela queria me falar algo que estava desagradando a ela sobre alguma performance minha no projeto e ela não teve a
coragem de me chamar para uma conversa adulta e colocar isso na mesa. Então, eu me lembro que ela pegou a gente tinha um grupo do WhatsApp. Ela pegou o grupo do WhatsApp e colocou algo do tipo: se você ainda se considerar, né, parte desse projeto, a gente se vê lá. Algo nessa linha. Quando eu olhei aquela mensagem, é óbvio que eu percebia a dor que continha nela. Em outras situações de minha vida, eu deixaria essa mensagem passar e fingiria que não entendi. Fiz muito isso. Né? Quem mais? Fingiu que não entendeu. Né? Deixa para não criar um caso. Mas o meu novo eu, que recebe muitos convites da vida para voltar a ser o antigo eu, como esse exemplo que o Murilo falou, porque para mim é só a vida te pedindo dados. Onde tu tá agora no mapa da tua própria vida? No mapa da antiga Daniela, eu fingiria que não aconteceu e responderia outras coisas e eu ia fazer a bonita. Eu sou a rainha de fazer a bonita. Nossa, eu acho que eu tenho um diploma, pós-graduação, pós-mestrado, PhD. Você nem vai saber que eu estou fazendo a bonita, mas eu estou fazendo a bonita, que é a minha sombra da adaptável, que sou excelente nisso, sempre fui. Mas decidi ser diferente. Fiz uma escolha por mim, que é uma escolha de minha integridade. Uma escolha que me torna íntegra, inteira, que não me corrompe. Então, no mesmo grupo em que essa minha colega mandou, eu mandei para ela de volta: oi, fulana, não entendi o que você quis dizer com se você ainda estiver nesse projeto. Você pode me explicar melhor o que você quis dizer com isso? E eu me lembro que, com relação a essa mensagem, ela me mandou um áudio. Não, amiga, foi uma piada. É que eu queria dizer que eu gosto muito de tu e que eu queria que tu tivesse aqui, eu sinto tua falta. Eu queria que tu tivesse aqui. E aí eu respondi para ela: grata por esclarecer o que você quis dizer. O que eu quero trazer com isso é que todas as vezes em que eu utilizo do sarcasmo, da indireta, da piada, do vou jogar aqui, eu estou fugindo da responsabilidade de falar o que penso de verdade. Porque tenho medo de, não sei, cada pessoa fala de um lugar, né? Tenho medo da exposição que a minha vulnerabilidade me traz. Eu já tive. Tenho medo de, quando eu falar isso, não agradar. Já tive. Tenho medo de falar isso e não ser aceita. Já tive. Existe 1 milhão de e-mails. Só vai saber quem falou. O que eu acredito é que essa maneira da indireta, do sarcasmo, da piada, do joga aí para ver se cola, é uma maneira infantil e muitas vezes covarde com a gente mesmo e com o outro. E que sim, falar a nossa verdade de uma maneira amorosa é muito desafiador. Mas eu não vejo outro caminho para ser íntegra comigo e com as pessoas que estão ao meu redor se eu não me jogar nessa arena. Como eu vou mudar e como eu vou aprender a me comunicar de uma maneira adulta se eu continuar utilizando de ferramentas de baixo drama? Então, o convite é se observar fazendo e, uma vez que fez, tentar entender de onde veio isso. Primeiro, porque eu escolho trazer a piada e não a conversa adulta? Por que esse assunto me gatilha uma piada? De onde está vindo? No primeiro episódio do Cacau Flow, na nossa casa, a gente fez um Cacau Flow que foi o aniversário do Balas. A gente deu parabéns para ele. E como era a comemoração do aniversário do Balas, Marcão, um amigo nosso de longa data, mas muito mais amigo do Balas, foi para essa comemoração, que era o nosso primeiro Cacau Flow. E lá acabou tendo uma conversa sobre
sobre isso, de como a piada chega nas pessoas, de como o humor chega. E eu me lembro que o Marcão falou algo do tipo... Eu acho que a responsabilidade do performer, ela contamina com que energia vem uma piada. O Renato Albani gosta muito de você, né? Uhum. Você sofreu com as piadas que ele fez? Não, adorei. Porque você provavelmente a intenção dele chega em você, que ele não quer te destruir. Sim. Isso é muito controverso, porque você vai ver ótimos comediantes falando coisas muito perigosas, mas tem alguma coisa ali dentro que confere amor. E tem outras pessoas propondo um trabalho que às vezes nem é tão cortante o que está falando, mas não está bem intencionado. E isso é onde se esconde o Visconde. Então, de onde sai tua piada? De onde sai tua piada? Sai da tua dor pouco corajosa de se mostrar? Ou ela sai de um lugar agregador? Que isso vai trazer uma alegria para o espaço, porque eu estou tão nesse lugar que essa piada vai trazer alegria para o espaço. E existe essa possibilidade. Mas eu percebo que no contexto de nossa sociedade, de uma forma geral, a piada, formato sarcasmo, formato ironia, o lugar de partida dela, o from, portanto, vem de uma dor. E, portanto, quem fala é a tua criança, não teu adulto. Queria deixar 2 convites, assim, práticos. Um convite de, nos próximos 7 dias, ligar o modo como estudo, como se estivesse um laboratório, um modo autoobservação das vezes que tu usa o verbo interrompendo o outro, sem esperar a conclusão, como aquele eu sei, e das vezes que tu usou o verbo para emitir uma indireta em forma de humor ou não. E anotar no diário. Assim que eu saí da reunião, hoje que eu falei o eu sei sem saber, eu, pouco depois, abri o Notion, diário, já anotei. Falei um eu sei sem acabar. Isso, eu tô investigando. Essa é a investigação. Uma vez eu e Murilo, a gente estava num evento e a gente encontrou um amigo muito, muito querido, mas que a gente não via há muito tempo. E ela estava visivelmente muito feliz de ver a gente. E a gente também estava muito feliz de ver ela. Mas como fazia muito tempo que a gente não se encontrava, por essa questão desse tempo, gerou um desconforto na outra pessoa de não ter sobre o que falar com a gente. Não saber como iniciar a conversa, já que estávamos há tanto tempo sem nos ver. E eu me lembro que essa pessoa encontrou a gente e ela utilizou de uma ferramenta que eu acho que é muito comum utilizar, que é a ferramenta de falar de outra pessoa que você acredita que o outro também tem alguma questão para gerar uma conexão. Então eu me lembro que essa pessoa querida falou assim: nossa, tive em determinada situação com determinada pessoa e aí começou a falar coisas que eu acredito que a pessoa achava que a gente também concordaria. E assim, essa pessoa querida poderia iniciar uma conexão a partir de falar sobre outra pessoa. Nesse momento, observei que isso estava acontecendo e a minha ação foi mudar o assunto. Mas e aí, conta como é que você tá? Eu não disse nem sim, nem não, nem balancei a cabeça, nem afirmei, nem ri. Eu já falei que eu utilizo essa ferramenta de mudar de assunto, né? E aí eu trouxe o assunto para ele. Como é que você tá, amigo? Me conta da tua vida, nunca mais a gente se viu, o que você tá fazendo? E aí depois eu fiquei observando como é comum a gente utilizar de falar mal do outro como se a gente tivesse um inimigo em comum para gerar uma conexão. Mas o que não se percebe é que essa conexão, então, ela é falsa. Porque ela parte do princípio que não temos conexão. E só por isso ela existe. Então, eu também queria fazer o convite de que a gente possa se observar utilizando essa tática de falar do outro para gerar uma falsa conexão nas nossas relações a partir de um verbo não consciente, de um lugar de partida corrompido. Apesar de minha intenção ser boa, eu tenho a intenção genuína de gerar uma conexão genuína com aquela outra pessoa. Ótimo. Eu não tenho os recursos, então eu crio
um ponto de partida fake, que é a partir de uma falsa ideia de que existe um inimigo em comum entre a gente e assim a gente vai iniciar a nossa relação. Então eu queria trazer consciência e observação para esse padrão que eu observo bastante, que é comum. Lembrei do querido Ichiro falando: talk burns prana. Falar queima prana. Falar queima prana. Prana é a energia vital. Então, fale só necessário. Talks burns prana. Small talk creates karma. Small talk é a fofoca. É a conversa pequena. Qualquer fala queima prana. Agora, a fala pequena cria karma. Queria então relembrar o convite de você registrar um diário, notepad, Notion, caderno, 3 autoobservações sobre o verbo. Primeiro, observar as vezes que o teu verbo sai interrompendo a fala do outro, sem completar a escuta ativa, completa. Quando o teu verbo sai supondo que já sabe, como foi o exemplo do eu sei, que aconteceu comigo hoje. Segunda observação, as piadas que saem da tua boca, ou as indiretas que saem da tua boca, de onde elas vêm? O que é que elas querem comunicar que tu poderia comunicar de forma mais adulta? E terceiro, as fofocas, os small talks, os momentos em que tu, para preencher um vazio ou criar uma conexão, por falta de outra opção, busca se conectar falando mal de alguém ou contando uma história por aí. Verbos que interrompem a fala do outro, piadas com uma segunda intenção ou vinda de uma dor e fofocas e conversas pequenas sobre o outro. Exercício fino de autoobservação. Fino, fino, fino.